Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Hoje, 8 de dezembro, e a igreja faz memória, celebra o dia da Imaculada Conceição. E a minha congregação, a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, também hoje está de festa. Porque a Imaculada é a nossa padroeira, a fundadora da congregação é Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E Nossa Senhora, ou seja, a Imaculada Conceição, é a padroeira da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Por isso que toda a congregação hoje celebra esse dia com muita festa. E é nesse dia também que as jovens, né, todas as jovens que entram na congregação fazem os seus votos, né, ou professam os seus votos. E hoje, exatamente hoje, dia 8, faz 27 anos que eu entreguei a minha vida a Deus, que eu fiz a minha consagração religiosa. Portanto, hoje eu completo 27 anos de vida religiosa. Por isso, muita gratidão a Deus por tudo aquilo que eu vivi até agora. Foram muitas maravilhas de Deus na minha vida, muitas mesmo. Andei por vários lugares. E eu gostaria aqui de rezar e de trazer presente os lugares, né? Por onde eu já passei. Eu já morei em Acopiara, no Ceará. Já morei em Teresina, Piauí. Depois Belo Horizonte, Minas Gerais, Itaú de Minas, Minas Gerais, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Iuiú, Bahia, Livramento de Nossa Senhora, Bahia, e também passei uma temporada, uns pouco tempo lá em Porto Alegre do Piauí, e agora eu cumpro a minha missão aqui junto à minha mãe, aqui em Petrolina, Pernambuco. Por isso, muita gratidão a Deus. Por onde eu passei, eu deixei muitas pessoas amigas, né? E que até hoje a gente se comunica, se quer bem. Então, muito obrigada, meu Deus, por todo esse tempo, né? Por esses 27 anos de vida consagrada. Se fosse para eu dizer novamente sim a Deus hoje, eu faria tudo de novo, não me arrependo. Sou muito feliz na opção de vida que eu fiz, para minha vida, né? E quantas pessoas já passaram pela minha vida e certamente muitas irão passar, né, pela minha vida. E eu amo de coração todo mundo. Então, nesse dia, para mim é um dia de muita gratidão a Deus, muita gratidão também porque eu tenho você que reza todo dia comigo, que eu não conheço muitos, eu não conheço pessoalmente, mas já trago muito aqui guardado no meu coração. Por isso, muito obrigada, meu Deus. E vamos continuar trazendo presente o nosso sonho, rezando, né, nesse dia de hoje, dia 8 de dezembro, dia muito lindo, muito significativo para mim, para a congregação, e entrando em comunhão também com todas as dioceses, todas as paróquias, todas as comunidades que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Vamos trazer presente para a nossa oração hoje o Cleidinaldo Pereira da Silva. Vamos rezar para ele, mas também para toda a família. Vamos trazer presente também a Tereza e o Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Marioli, Solange Oliveira e toda a família.
Joane Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto. Rezemos também pela Bárbara Costa Carvalho e a Dona Francisca e toda a família. Maria também vamos colocar no colo de Deus. Maria de Lourdes Feitosa Painho. Marta Nunes e Rita Nunes, e a recuperação da saúde de Zilda. Robério Raimundo Amorim, Joaquim Silveira Nobre. Vamos também trazer presente o Miguel Barros, o Richardson, a Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita, Cecília e o Pedro Miguel. Vamos rezar também, trazer presente todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que nesse dia de hoje, né, estão desempregados, desempregadas, trazer presente os nossos idosos, as nossas idosas, os nossos cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, bastante conhecido, mas é sempre muito rico, sobretudo para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para a nossa oração. O evangelho que a liturgia de hoje nos oferece está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parente Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses que está grávida. Para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu fiquei aqui imaginando e já rezando, Maria olhando para o anjo. Maria lado a lado, olhando fixamente, escutando, né, tudo que o anjo estava lhe falando. E certamente o seu coração já ardia, né? Já ardia. É interessante que o anjo vai aonde Maria estava, diz o texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado, o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma cidade pequena, insignificante. E vai a uma virgem, uma jovem virgem, uma mulher, né, pobre, que morava numa cidade, morava numa periferia. E o anjo vai ao encontro dessa mulher, dessa jovem, dessa menina virgem. E quando o anjo entra, né, ele diz: alegre-se cheia de graça. Alegre-se cheia de graça. Quando a gente reza o texto, a gente repete essas palavras do anjo. Às vezes a gente reza sem saber que essas palavras são bíblicas, né? Olha aqui, toda a primeira parte do texto, né? A
primeira parte, né, da Ave Maria. Quando a gente reza, a gente diz: Ave-te cheia de graça, o Senhor está com você. E diz que ouvindo isso, Maria, como todo ser humano, ela vai ficar muito preocupada. Ela fica preocupada como qualquer ser humano. E por isso ela vai perguntar a si mesma, né? O que será que essa saudação queria dizer? E aí o anjo vai dizer para Maria, assim como disse para tantas outras pessoas bíblicas, né, na Bíblia. Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Você encontrou graça diante de Deus. E aí o anjo vai dizendo para ela o que é que vai acontecer com Maria. E o anjo explica tudo bem direitinho para Maria. E ela escuta. Ele vai dizer: olha, você vai ficar grávida, terá um filho, dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono do rei Davi. E aí depois Maria vai perguntar para o anjo, olha só, Maria quer que as coisas fiquem bastante esclarecidas. E aí ela vai perguntar: mas como vai acontecer isso se eu não conheço nenhum homem? E aí o anjo vai dizer para ela: não se preocupe, porque isso é a ação do Espírito Santo que virá sobre você, a sua sombra, né? Virá sobre você. Por isso o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. E aí, depois que Maria pergunta, que ela tira todas as suas dúvidas, aí sim, aí Maria já pode dizer um sim. Só que o anjo continua, ele precisa convencer Maria de que aquela missão ela é de Deus, que é Deus que está pedindo para ela. E aí qual é o sinal que o anjo vai dar? E aí Maria fica realmente convencida. Quando ele diz: olha, a sua parente Isabel, apesar da velhice, Maria conhecia Isabel, sabia que ela era estéril e que já era uma pessoa idosa. Apesar da velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. E veja, e aí o anjo continua, né? Para Deus nada é impossível. E olha o que é que Maria, depois de todo esse esclarecimento, Maria vai dizer: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria é a primeira discípula. Maria é a discípula. Foi aquela que escutou a palavra. E foi aquela que aceitou a missão. Uma missão dada por Deus. Uma missão nada fácil. Vocês imaginem, naquela época, uma jovem virgem, né, ficar grávida. Eu fico imaginando todo o conflito que gerou em torno disso. Porque Maria estava já prometida em casamento a um homem, o texto diz a um homem chamado José. Ela era uma jovem, pobre, de periferia e grávida. Agora grávida. Então dá para a gente imaginar as consequências desse sim de Maria. Para dizer que quando a gente diz um sim a Deus, a gente sabe que tem consequências. A gente assume, né, tudo aquilo que vem com esse sim. Né? Há 27 anos, quando eu disse sim a Deus, eu sabia. Eu sabia porque eu tive todo um processo. Assim como Maria perguntou, questionou, eu também tive esse espaço de tempo, que a gente chama de formação, esse período de formação, né, onde a gente aprende muita coisa, a lidar com as pessoas, aprende também conteúdo, a lidar com o público, né, com a comunidade, para só depois de uma longa preparação poder dizer sim com convicção. Eu disse sim com convicção e aqui Maria, no Evangelho, Maria também diz sim com convicção e sabendo das consequências desse sim. A gente não diz sim para ficar trancada dentro de casa. A gente não diz sim para ficar vivendo ao redor do nosso umbigo, né? Mas a gente diz sim para Deus para cuidar dos prediletos de Deus, de todas as pessoas que estão aflitas junto à cruz. Por isso que o sim de Maria nos ensina muito, que a gente possa dizer sim, né, para a missão, que o anjo continua rondando, né, continua indo nas nossas Nazarés da vida, né? O anjo foi enviado a uma cidade chamada Nazaré.
O anjo continua hoje sendo enviado, né? Para tantas cidades chamadas Nazarés da vida. Né? Quantas jovens já receberam a visita desse anjo? Eu recebi. Eu lembro o dia e a hora. O momento em que eu disse, eu quero ser irmã, eu quero ser toda de Deus. Eu assumo isso com convicção. Né? E depois de toda uma preparação, aí sim, eu fiz essa experiência de poder dizer sim a Deus pro resto da minha vida. Hoje eu cumpro uma missão diferente, né? Hoje eu estou cuidando da minha mãe, que também é uma missão de Deus. E o anjo ele vai aparecendo a cada momento na nossa vida. E a gente vai assumindo novas missões. Né? Eu estava lá em Iuiú, e aí fui chamada para ir para o Carmo do Paranaíba. Um ano depois, o anjo aparece lá no Carmo do Paranaíba e diz que eu devo voltar para Iuiú, porque ali estava precisando da minha presença. Depois o anjo me manda ir para Livramento, depois para Trairi, no Ceará. Depois de Trairi, eu fui enviada aqui para Petrolina. Então, o anjo está sempre aparecendo na nossa vida. Agora, às vezes, a gente não escuta o anjo, né? A gente faz de conta que não vê, que não escuta. Na verdade, a gente até escuta, né? Mas não diz nada, né? Não diz, não dá um sim, também não diz não. Tem gente que não dá nem sim nem não. Fica em cima do muro a vida inteira, né? E aí, é claro, né? A gente também assume as consequências de não dizer um sim a Deus. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, nesse dia de muita festa, que esse dia de hoje seja realmente um dia abençoado, que Maria Imaculada esteja sempre perto, nos cobrindo, né, com o seu manto sagrado. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, nesse dia lindo, maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.